mas achar um uso para ele é foda. Permite utilizar a instância do protótipo de um objeto. É exatamente o que acontece no JavaScript. Quando vai trabalhar com um objeto, a gente vai ter toda a estrutura de criação desse objeto, criar instância, etc. O prototype permite criar uma instância usando um protótipo, método mágico clone. Usa prototype quando a construção é cara, muito complexa, demorada e demora muito recurso. Para resolver, clona ele, que é criar um objeto a partir do protótipo de outro objeto. Singleton, apenas uma instância de uma classe. Padrões estruturais. Adapter permite que classes com interfaces incompatíveis possam interagir. Tem um código que é reutilizável, pode usar em qualquer projeto. Por exemplo, autenticação, DAP, Facebook, etc. É um tradutor de interfaces. É um MT de tomada, é um cara no meio. Faz uma interface incompatível entrar na interface que já se utiliza. Interface nova, utilizando o código antigo, usa quando já tem a coisa concreta e precisa adaptar ela para outra coisa. Quando tem um código pronto, o código velho, e precisa fazer ele falar com a aplicação. Bridge, interface, abstração, possa variar independentemente das suas implementações. Várias formas de implementar alguma coisa sem precisar usar herança. Abstrai o modelo. Days. Tem uma classe chamada Social Network, com o método post, recebendo bom mensagem. Pode se publicar numa rede social. A postagem pode ir para o Twitter ou para o Facebook. Quem vai postar desconhece a implementação. Composite, objeto que é constituído pela composição de objetos similares a ele. Geração de XML. O HTML é um composite. DOM, estrutura de árvore na leitura de documentos P. XML tem em comum com o composite tudo. Temos uma hierarquia de objetos que precisa ser tratada de uma forma comum. Não interessa a diferença desses objetos. Componente. Leaf no final da árvore. Element. Composite mock tem filhos. Node ou outros elementos. Tem children. Podem ter nós finais ou não. E podem ter vários filhos ou não. Composite trata uma sozinha ou uma com 100 filhos. Da mesma forma, a classe abstrata, componente, tem o método abstrato draw e os atributos. Tem a classe A de attribute, name, value. A classe composite estende componente e adiciona os filhos. Método addSide, componente, side. Tem a função draw, onde para cada filho, conteúdo, side, draw. Retorna conteúdo. Classe imagem estende componente. Método .struct, USRC. This SRC. Igro SRC. Função draw retorna bunco imsrc. This SRC. Classe parágrafo estende composite. Tem a função draw, onde ponto conteúdo equals p. GA1 parente. Draw GA1 p. Retorna conteúdo. Classe body estende composite. Tem a função draw, onde ponto conteúdo bold já um parente, draw já um bold. Retorna conteúdo. Classe view. Tem a função mostra, que recebe o componente, dá um eco componente draw, chamada body new body, p new parágrafo, p add child new image, png, body add field, p view ignore new view, show body. Resultado: body p em GSS imagem, png p body decorator. Facilitar a agregação de novas responsabilidades a um objeto sem que seja necessário apelar para a criação de subclasses, máscara de data. Não usar herança. Decorar ícolos, deixar mais bonito. Fachada. Disponibiliza interface para outra classe. Pode conectar-se a qualquer coisa. Uma conexão de rede, um objeto grande em memória, um arquivo, padrões comportamentais. Tem um cara no meio. Ao invés de mandar mensagem direto para alguém, tem um intermediário. Torna algo síncrono para assíncrono. Chain of Responsibility. Command. Interpreter. Iterator permite a iteração. State. Strategy. Template. Observer define uma dependência um para muitos entre objetos, de modo que quando um objeto muda o estado,
todos seus dependentes sejam notificados e atualizados automaticamente. Padrões GRASP. Controller MVC Creator Expert visa atribuir responsabilidade ao expert de informação. Polymorphism. Classes mais abstratas representem o comportamento das classes concretas que referenciam. Padrões de Kriaka, o padrões que tem a ver com a instanciaca, o de objetos, Abstract Factory, Prove, uma interface para criar famílias de objetos relacionados ou dependentes sem especificar suas classes concretas. Builder separa a construca, o de um objeto complexo da sua representaca, o de forma que o mesmo processo de construca o possa criar representáculos diferentes. Factory Method define uma interface para criar um objeto, mas deixa as subclasses decidirem qual classe instanciar. O Padra, o Factory Method deixa uma classe repassar a responsabilidade de instanciaca, o para subclasses. Prototype especifica os tipos de objetos a criar usando uma insta, nem-se a prototipo e cria novos. Objetos copiando este prototipo. Singleton garante que uma classe tenha uma única instância e prove um ponto global de acesso a instância. Padrões estruturais. Padrões que tem a ver com a composica. Há o de classes ou objetos. Adapter converte a interface de uma classe em outra interface com a qual os clientes estão prontos para lidar. O adapter permite que classes trabalhem conjuntamente, apesar de interfaces incompatíveis. Bridge desacopla uma abstraca, o de sua implementaca, o de forma que as duas possam mudar independentemente uma da outra. Composite compõe e objetos em estruturas de árvore para representar hierarquias parte todo. O Padra. O Composite permite que clientes tratem objetos individuais e composicos de objetos de uniformemente. Decorator adiciona responsabilidades a um objeto dinamicamente. Decoradores provêm em uma alternativa flexível a hierarquia para estender funcionalidade. FACAD provê uma interface unificada para um conjunto de interfaces num subsistema. O Padra, o FACAD define uma interface de mais alto nível, deixando o subsistema mais fácil de usar. Flyweight usa o compartilhamento para dar suporte eficiente ao uso de um grande número de objetos de granularidade pequena. ProxyY provê um objeto procurador ou placeholder para um outro objeto para controlar o acesso a ele. Padrões de comportamento. Padrões que caracterizam formas de interaca entre classes e objetos. Chain of Responsibility evita acoplar o enviador de um pedido ao receptor, dando oportunidade a vários objetos para tratarem do pedido. Os objetos receptores são encadeados e o pedido e passado na cadeia AT que um objeto trate. Command encapsula um pedido num objeto, permitindo assim parametrizar clientes com pedidos diferentes, enfileirar pedidos, fazer log de pedidos e dar suporte ao operáculo isdiundo. Interpreter. Dada uma linguagem, define uma representaca, o de sua grama, tica e um interpretador que usa a representaca, o da grama, tica para interpretar sentencas da linguagem. Iterator provê uma forma de acessar os elementos de uma collecte ao de objetos sequencialmente, sem expor sua representaca, o subjacente. Mediator define um objeto que encapsule a forma com a qual um conjunto de objetos interagem. O Padra, o mediator promove o acoplamento fraco, evitando que objetos referenciem uns aos outros explicitamente e permite que suas interacos variem independentemente. Memento, sem violar o princípio de encapsulamento, captura e externaliza o estado interno de
um objeto de forma a poder restaurar o objeto a esse estado mais tarde. Observer define uma dependência, um para muitos, entre objetos de forma a avisar e atualizar vários objetos quando o estado de um objeto muda. State permite que um objeto altere seu comportamento quando seu estado interno muda. O objeto está aparentemente mudando de classe com a mudança de estado. Strategy define uma família de algoritmos, encapsula cada um e deixa-os intercambia, vez. O Padra, o Stretch permite que o algoritmo varie independentemente dos clientes que o usam. Template Method define o esqueleto de um algoritmo numa operaca, deixando que subclasses completem algumas das etapas. O Padra, o Template Method, permite que subclasses de um algoritmo sem alterar a estrutura do algoritmo. Visitor represente uma operaca ou a ser realizada nos elementos de uma estrutura de objetos. O Padra, o visitor, permite que se defina uma nova operaca, ou sem alterar as classes dos elementos nos quais a operaca. O Age, Design Pattern Strategy, padrão comportamental, desacoplar um algoritmo do hospedeiro e encapsulá-lo numa cápsula separada. Ou seja, definir uma família de algoritmos e encapsular cada elemento em um objeto, prover interfaces genéricas para suportar uma variedade de algoritmos para facilitar a escolha e troca de algoritmos. Ou seja, programar para interfaces. Cada comportamento é uma classe e não uma sequência de códigos em método. Cada comportamento ou algoritmo é chamado de estratégia. Portanto, adicionar, remover ou alterar esses comportamentos fica mais fácil porque cada um tem sua classe. Usada para quando se tem diversos objetos diferenciando só o comportamento, é uma interface genérica. O método é aplicado em diversas situações, mas com comportamento específico, famílias de classes parecidas, mas diferem no comportamento. Classe tem métodos com muito if, else. Método recebe os dois números e tem um monte de if, já um x%, etc. Criar classes separadas, somar, subtrair, multiplicar, etc. Todas as classes com executar calculo, ausência de estruturas condicionais, if, else, diagramas UML, diagrama de atividade, fluxos, diagrama de classes, notar que agregação é o losango vazio e composição losango pintado, e include extends, generalização, herança simples ou composta, relacionamento entre um elemento mais geral e um mais específico, onde o elemento mais específico herda as propriedades e métodos do elemento mais geral. A relação de generalização também é conhecida como herança no modelo a objetos. Como a relação de dependência, ela existe só entre as classes. Um objeto particular não é um caso geral de um outro objeto. Só conceitos classes no modelo a objetos são generalização de outros conceitos. Agregação regular, tipo de associação, é parte de todo, parte, onde o objeto parte é um atributo do todo, onde os objetos partes somente são criados se o todo ao qual estão agregados seja criado. Pedidos é composto por itens de pedidos. Exemplo do piloto, que pode existir sem capacete, sem carro. Composição, relacionamento entre um elemento, o todo, e outros elementos. As partes, onde as partes só podem pertencer ao todo e são criadas e destruídas com ele. Exemplo da mão. Os dedos não podem existir sem a mão. Associação. São relacionamentos estruturais entre instâncias que especificam que objetos de uma classe estão ligados a objetos de outras classes. Podemos ter associação uniária, binária, etc. A associação pode existir entre classes ou entre objetos. Uma associação entre a classe professor e a classe disciplina, um professor ministra uma disciplina, significa que uma instância de professor, um professor específico, vai ter uma associação com uma instância de disciplina. Esta relação significa que as instâncias das classes são conectadas, seja fisicamente ou conceitualmente. Dependência são relacionamentos de utilização no qual uma mudança na especificação de um elemento pode alterar a especificação do elemento dependente. A dependência entre classes indica que os objetos de uma classe usam serviços dos objetos de outra classe. Diagrama de colaboração. Objetos e seus relacionamentos. Mensagens.
ordenação estrutural e que as mensagens são trocadas entre os objetos de um sistema. Ele e o de sequência são isomórficos. Parecido com o de sequência. Tempo, x colaboração, contexto do sistema. New, um objeto ou um vínculo é criado durante uma interação. Destroyed, um objeto ou um vínculo é destruído durante uma interação. Transient Temp, um objeto ou um vínculo é criado, destruído e recriado em uma mesma interação. Diagrama de componentes, diagrama de pacotes, diagrama de estados, diagrama de sequência, diagrama de tempo. Engenharia de software, criação, construção, análise, desenvolvimento e manutenção